Olá, caro estudante, e aí, tudo bem? E aí, você gostou aí do nosso primeiro vídeo, da nossa primeira aula, do nosso curso de Mecânica Geral, onde eu trabalhei aí com você uma revisão sobre os vetores, sobre as características dos vetores, e aí a gente trabalhou alguns exercícios também, onde a gente via uma resolução do método das componentes, e aí é onde a gente viu também um exercício que trabalhava sobre a parte da regra do paralelogramo. Espero que você tenha entendido. Hoje, a nossa aula ela vai tratar sobre como é que a gente pode fazer uma representação do vetor posição. Então, geralmente uma das dificuldades que os meus alunos eles têm era a questão de quando pegavam um desenho em mecânica e às vezes é um pouco difícil para poder representar ou localizar determinado ponto. Esse vai ser o objetivo da nossa aula de hoje, é te ajudar nesse contexto em específico sobre a localização. Então, representação das coordenadas de um vetor no espaço. A gente pode colocar no espaço, nesse caso em 3 dimensões, ou em 2 dimensões, a ideia é a mesma. Tá? Então, o vetor posição ele é definido como um vetor fixo que localiza um determinado ponto no espaço em relação a um outro ponto. A gente vai ver aqui como é que a gente localiza em relação à origem e como é que é a localização de um ponto em relação a outro que não seja a origem. Bom, então veja aqui, ó, no plano, no eixo x e eixo y, ou seja, no R2, ou em 2 dimensões, a gente tem os vetores unitários i e j. E como é que eu represento este vetor posição aqui em 2 coordenadas? A gente coloca rxi mais ryj. Pronto, só isso. Então, eu tenho esse ponto que tem as suas componentes aqui, e é dessa maneira que as suas coordenadas, né? E é dessa maneira que a gente representa o meu vetor posição em relação à origem, ok? Agora, se eu tenho em 3 dimensões, ou no espaço, então eu tenho, por exemplo, um vetor saindo daqui da origem e vai ter extremidade bem aqui no ponto A. Observe que aqui o ponto A ele não pertence a nenhum plano, né? Então, isso lá em geometria analítica, você deve ter estudado sobre isso. E aí, um ponto no espaço, eu vou ter, então, as 3 coordenadas diferentes de zero. Então, eu tenho aqui, ó, esse ponto, ele vai ter uma distância para x aqui, ele vai ter uma distância para y aqui, ó, representado desta forma, e eu vou ter uma altura aqui, que é o meu vetor que vai orientar ao longo do eixo z. Então, se eu for verificar aqui, ó, o meu vetor posição, ele vai ser rxi mais ryj mais rzk, ou seja, as componentes desse vetor r ao longo de cada eixo x, y e z. Tá bom? Então, é dessa maneira que a gente escreve. Então, vamos observar agora quando eu tenho 2 pontos no espaço e como é que a gente representa o vetor posição em relação a eles. Então, veja aqui, ó, esse vetor R, a gente sempre vai fazer assim, ó, quando você tem 2 pontos, como é que eu acho um vetor, nesse caso, entre esses 2 pontos? Sempre a gente pega, ó, dado 2 pontos, eu consigo achar o vetor. Sempre eu vou ter extremidade menos origem. Extremidade menos origem. No nosso desenho, o meu ponto B é a extremidade. O ponto A é a origem. Então, esse vetor R aqui, ele vai ser ponto B menos ponto A. Olha só aqui, ó, tá vendo a setinha aqui em cima, ó, e o ponto B na extremidade, ó, extremidade, olha só aqui, ó, menos, ó, o ponto A não é a origem, então tá aqui, ó, origem, ó, ok? Então, extremidade menos origem. Como é que eu localizo o ponto B? Veja que o ponto B eu tenho uma distância xb aqui, ó, ele está afastado, né, aqui, ó, uma distância xb. Eu vou ter aqui uma distância em y, né, ó, yb, ou seja, essa distância aqui atrás,
é a mesma daqui de cima, né? Isso aqui, para ficar mais simples, imagina uma sala de aula, uma caixa de sapato, tá bom? E ele vai ter aqui uma altura em relação ao eixo Z. Então, essa altura ela é paralela ao eixo Z, então é o meu Z do ponto B, ok? Então, aí o que você vai fazer? Você simplesmente vai pegar na extremidade menos origem. Então, a gente trabalha em cada componente. Então, x de B menos x de A. Ou seja, o x da extremidade menos o x da origem no ponto A. Tá? Então, x de B menos x de A. A mesma ideia aqui, ó, y de B menos y de A. E z de B menos z de A. Então, é dessa maneira que a gente encontra o vetor posição entre dois pontos que estão fora da origem. Então, observa aqui, ó, ou que estão no espaço. Um deles está fora da origem. Se eu tenho ponto A na origem, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0. E aí, exatamente a forma escrita anterior. Tá bom? Então, vamos aqui para o nosso primeiro exercício. Vamos ver como é que a gente localiza esses pontos aqui. Então, determine as coordenadas cartesianas do vetor R mostrado na figura abaixo. Vamos agora, primeiramente, localizar o ponto A. Olha só, esse vetor ele sai da origem e vem para cá, né? Então, esse vetor RA, ele vai ser o quê? Ó? Quantas unidades eu tenho aqui? Ó? 2 unidades, ó. E ele é paralelo somente a x. Se ele é paralelo somente a x, então, nesse caso, e ele está contido ao longo do eixo x também, y e z é 0. Então, por isso que eu tenho 2, 0, 0 ou apenas 2i. Veja agora o vetor verde aqui, ó. Ele vai localizar o ponto B de bola. Então, eu vou ter, ó, ele é paralelo a y. Então, eu vou ter esse tamanho aqui em y. Ó. Então, eu vou ter 0x, ele pertence ao eixo y, 0x, 4y e 0z. Esse vetor ele é paralelo ao eixo y. Veja o vetor em amarelo. Ele sai da origem e vai lá para cima, que é o ponto C, que está contido no eixo z. Então, lá em geometria, você aprendeu, nesse caso, que x e y vai ser 0. Então, eu vou ter 0x, 0y. Quanto vale esse tamanho aqui, ó? Olha só no desenho, vale 2, ó. Essa lateral aqui da caixinha vale 2, essa aresta. Ponto D de dado. Ponto D de dado está lá atrás, ó. Está lá no plano YZ. E todo vetor que pertence ao plano YZ, o x é 0. Então, eu vou ter aqui 0. Aí, eu vou ter 4 em Y e 2 em Z. Ó. 4 e 2. Então, 4J mais 2K. Observa agora o vetor em lilás. O vetor em lilás ele está contido no plano x e z. Então, se ele está no plano x e z, y é 0. Então, aqui eu vou ter, ó, 2 em x, né? Esse tamanho aqui vale 2, está aqui. E aqui em y vale também 2. Por isso que é 2x, 0y e 2 em z. 2i mais 2k. Ponto F, o azulzinho aqui, ó, mais forte. Está no plano XY. Plano XY. Então Z é 0. Então, por isso que aqui a gente vai ter 2 em X, ó. 2 em X, isso aqui é paralelo a X, ó. 4 em Y, ó. Essa distância aqui, ó. Isso aqui é paralelo a Y. E não tem altura. Então, o Z é 0. Então, fica 2i mais 4j. Agora, esse vetor está saindo aqui na diagonal. Ele sai da origem e vem aqui para o ponto G. O ponto G de gato, aqui, ele está no espaço. Ele não pertence a nenhum plano. Então, se ele não pertence a nenhum plano, significa que nós vamos ter aqui, para o ponto G, as 3 coordenadas. Então, olha lá, eu vou ter 2 em x aqui, ó, 2 em x. 4 em y, olha só, 4 em y aqui. E eu vou ter essa altura, que é quanto? Esse tamanho é igual a esse tamanho aqui, ó. Então, ele vale 2, por isso que é 2, 4 e 2. Beleza?
Então, aí é dessa maneira que a gente localiza o ponto no espaço. Vamos observar aqui agora no exercício 2. O vetor posição R corresponde ao vetor BA. E ele é dado por... vamos olhar aqui, ó. Eu tenho esse desenho. O meu vetor ele sai do ponto B de bola e vai até o ponto A. Vai ter a extremidade lá. Então, se ele sai de B e vai para A, então o meu vetor ele vai ser o quê? BA. Ok? BA. Beleza. Então, fazendo isso, olha só como é que você vai fazer. Ó. Primeiro passo, você tem que localizar o ponto A, o ponto B, e nesse caso observar como é que vai ficar o teu vetor R. Ok? Então, vamos lá. O ponto A. Ponto A eu tenho 2 aqui, ó. Essa distância aqui, ó, ela é paralela a x, ó. 2 em x. Y. Ó, bem aqui, ó. Ponto A está aqui. Então, eu vou ter, ó, 5 em y. Esse tamanho aqui, ó, que eu estou mostrando, é o mesmo tamanho daqui, ó. Que é o mesmo tamanho aqui de cima. Ok? E aqui eu vou ter uma altura de 4 em z. Então, por isso que é 2, 5 e 4. O ponto B de bola, observa aqui, ó, que ele está um pouquinho mais afastado, né? Então, eu vou ter que ele está nesse ponto. Quanto vale essa distância aqui, ó, paralela a x? Aí, observa aqui que vale 4, ok? Então, por isso que eu tenho 4. Quanto vale o y dele, ó? Essa distância é paralela aqui embaixo, ó. Então, vale 3, por isso que é 3. Quanto vale a altura do ponto B aqui, ó? Essa altura vale 2. Qual o tamanho da caixa em termos ao longo do eixo Z? Eu tenho 2, por isso que é 4, 3 e 2. Ok? Então, agora a gente vai escrever o vetor posição R. Aí, o desenho, como você localizou no primeiro passo, é extremidade menos origem. Então, é ponto A menos ponto B. Então, eu vou ter aqui, ó, RBA, ponto A, menos o ponto B. Então, eu vou ter, é o A primeiro, né? Ah, então é x de A menos x de B, ó. X de A menos x de B. Agora, vamos para o Y. Y de A menos Y de B. Aqui, ó, Y de A menos Y de B. Agora, vem aqui, ó, Z de A menos Z de B. Z de A menos Z de B. Ok? Feito isso, fazendo a subtração, a gente chega nesse resultado. Então, as coordenadas desse vetor posição aqui é menos 2i mais 2j mais 2k. Pronto, é essa maneira que você tem que pensar ao localizar pontos e determinar os vetores que podem, então, serem desenhados nesses dois pontos. Tá bom? Bem, vamos ver aqui agora o nosso próximo exercício. Me diz assim, olha, determine as coordenadas cartesianas, a parte em x, a parte em y e a parte em z, ok? Do vetor posição R, onde a determinada força ela é aplicada. Uma observação interessante, alguns livros de mecânica, às vezes eles usam umas notações que eles não escrevem um vetor aqui em cima. Então, eles pegam um determinado vetor e eles colocam em negrito. Tá? Então, sempre no início dos livros, eles dão essas orientações. Então, nesse caso aqui, eu botei em negrito, que é para ficar na mesma nomenclatura de alguns livros. Tá? Então, aqui esse livro, esse exercício eu tirei do livro do Hibbeler. E ele mostra aqui para mim que eu tenho essa peça, né? Eu tenho esse cano que tem essa configuração. E a força F é aplicada aqui embaixo. E aí o exercício está pedindo para eu determinar a localização do ponto B aonde a força é aplicada. Então vamos lá, ó. Este é o meu objetivo. O vetor posição em relação à origem. Então, ele vai sair da origem e a extremidade vai estar aonde? No ponto de aplicação da força. Ok? Então, o ponto de aplicação da força vai ser a minha extremidade. Então, vamos localizar os pontos O e B. Nesse caso, O é de origem. Então, eu vou ter aqui a minha origem, 0, 0, 0, e o meu ponto B. Vamos analisar aqui um pouquinho. Ponto B, veja que o ponto B ele está no espaço. Então, eu vou ter as
três componentes, as três coordenadas, né, do ponto B. Então, veja que ele tem essa distância 0,4 aqui, né, nesse caso para y, mas em x vale quanto? 0,3 em x, olha só. 0,3 em x, ó. Então, ele vai estar a 0,3 metros de distância da origem, por isso que aqui é 0,3. Em y, eu vou ter essa distância 0,4, 0,4. Eu tenho essa distância para y, essa distância é paralela ao eixo y, ok? Então, eu vou ter aqui 0,4 para y. E em z, ele está abaixo do plano xy. Se ele está abaixo do plano xy, então z ele é negativo. Então, aqui no desenho é 0,2, mas na representação eu vou escrever menos 0,2 metros, ok? Agora a gente vai escrever o nosso vetor posição. Esse vetor posição ele não sai da origem? A extremidade dele vai estar onde? A extremidade vai estar no ponto de aplicação da força. Por isso que ele sai, então, nessa configuração aqui. Então, ponto B menos a origem. Então, ponto B 0,3 menos 0, 0,4 menos 0 e menos 0,2 menos 0. Então, isso mostra para a gente a localização do ponto onde a força está sendo aplicada, que é, então, no ponto B de bola. Isso é extremamente importante, saber localizar o ponto de aplicação de determinada força, porque um pouco mais lá para frente, a gente vai estar estudando o momento de uma força. E você tem que saber localizar o ponto de aplicação da força. Por isso que essas primeiras aulas, o objetivo é exatamente para isso. É para te relembrar como se faz a localização. Depois, a gente vai, então, avançar um pouquinho mais. Tá bom? Então, reveja aí esses vídeos direitinho para você estar praticando, ok? Vamos ver aqui mais um exercício. Exercício 4. Determine as coordenadas cartesianas de quem? Do vetor posição onde a força é aplicada. Então, observa lá, A força é aplicada no ponto A, ali atrás, né? Então tá bom. Então, significa que eu vou ter que agora localizar o meu vetor posição, que vai sair da origem e a extremidade vai estar lá no ponto A, que é o local onde a força está sendo aplicada. Bom? Então, vamos lá. Localizar a origem, 0, 0, 0, e vamos localizar o ponto A. Vamos ver aqui. Eu não vou colocar o resultado ali agora. Mas observa aqui comigo, Vamos olhar primeiro para x. No desenho, qual é a distância que é paralela ao eixo x aqui? É o 3 metros, né? Paralela ao eixo x aqui, Só que o ponto A ele está lá atrás. Se o ponto A está lá atrás, o x ele vai ser negativo. Ok? A origem está bem aqui, Tá? Então, daqui para trás, o x é negativo. O y, quem é paralelo ao eixo y aqui? Essa distância aqui de 4 metros. Então, só que o ponto A está atrás da origem em relação ao eixo y. Então, também vai ser negativo. E aí, o eixo z, no eixo z, ele está acima do plano xy. Então, o z ele vai ser positivo. Olha só, essa distância vertical é paralela ao eixo z. Tá bom? Então, aqui eu detalhei, estou demorando um pouquinho para você prestar bem atenção como se localiza, tá? Então, eu tenho menos 3, menos 4 e 2. Agora, como é que eu vou escrever o meu vetor posição? O vetor posição, a extremidade dele é no local onde a força está sendo aplicada. E ele vai sair da origem. Então tá bom. Então, eu vou ter aqui o vetor OA, ponto A, extremidade, menos origem. Então, eu vou ter menos 3, menos origem, que é 0. Menos 4, menos origem, que é 0. E 2, menos origem, que é 0. Então, aqui eu determino, então, a localização do ponto A, onde a determinada força está sendo aplicada. Ok? Muito bem. Vamos
para o quinto exercício. O quinto exercício, ele também, agora eu tenho mais pontos. Agora vai ser interessante para a gente observar aqui, ó. Determine as coordenadas cartesianas dos vetores EF, GB, DF, FA, ED e o vetor EC. Ok? Vamos começar por... Primeiro passo, a gente vai ter que localizar os pontos. Então, ponto O, né? Origem, 0, 0, 0. Isso é óbvio. Ponto A, vamos olhar aqui com detalhes. O ponto A, ele está bem aqui em cima, ó, ele pertence ao eixo Z. Se ele pertence ao eixo Z, x e y é 0. E quanto vale essa altura aqui, ó? 3. Por isso que é 0, 0 e 3. Bom? Ponto B de bola. Ponto B de bola, cadê? Também está aqui em cima, ó. Ele pertence ao eixo Z. Então, qual é a altura do eixo, no eixo Z aqui do ponto B? Ó, tenho 1,5 aqui e mais 3 aqui embaixo. Então, eu vou ter 4,5. Por isso que é 0, 0 e 4,5. Ok? Ponto C. Ah, o ponto C está bem aqui atrás. Ó. O ponto C ele pertence ao plano X e Z. Se ele pertence ao plano X e Z, né, esse ponto aqui, ó, observa aqui que ele pertence ao plano X e Z, e Y é 0. Então, por isso que você vai ter o 0 aqui em Y. Então, eu vou ter 1,5 metros de distância da origem, né? Ó, aqui embaixo, 1,5 metros de distância, só que ele está atrás da origem, né? Se ele está atrás, então eu vou colocar menos 1,5. Ó, ele está atrás da origem, ó, atrás. Então, eu vou ter aqui a origem, está aqui embaixo. Ele está na parte negativa de x. E o y vai ser quanto? Mesma coisa aqui, ó, 3 mais 1,5. Então, vai ser 4,5 em y, não, em z, desculpa. Então, eu vou ter menos 1,5 para x, 0 para y e 4,5 para z. D de dado. D de dado, olha só aqui embaixo, ó. O ponto D de dado, ele pertence a y. Se ele pertence a y, então x e z é 0. Então, se x e z ele é 0, então significa para mim que eu vou ter apenas uma coordenada apenas aqui, ok? Então, vamos lá. Aqui a gente vai ter 3 metros que está na frente da origem. Então, é por isso que aqui é 0, 3 e 0. Agora, o ponto E. O ponto E está aqui, ó. O ponto E ele pertence ao eixo X. Se ele pertence ao eixo X, Y e Z é 0. Por isso que eu tenho menos 1,5, porque ele está atrás da origem. Ó. Ok? Ponto F. O ponto F ele pertence aqui ao plano X e Y. Ele está aqui embaixo, na base. Então, observa aqui que eu tenho 2 metros em x, ó, na frente, paralelo a x, essa distância. E ele está atrás da origem para y. Então, por isso que é menos 1. E o z vale 0. O ponto G está aqui em cima. Ele pertence ao plano y e z. Se ele pertence ao plano y e z, o x é 0. Então, eu vou ter aqui, ó, ele está atrás da origem para y, então eu tenho menos 1 metro. E eu tenho uma altura de 3 metros aqui para z, por isso que eu tenho 3 aqui. Ok? Então, agora que eu já localizei os pontos, agora eu vou construir os vetores, né? Uma vez que eu já tenho os pontos, agora fica mais fácil. Então, veja aqui, ó, o vetor EF, ó, eu falei o E primeiro e o F depois. Então, a extremidade está no ponto F. Então, por isso que eu tenho esse desenho aqui, ó. Ok? Então, eu vou pegar ponto F menos ponto E. Então, fazendo essa continha aqui, eu vou chegar neste resultado. 3,5 para x, menos 1 para y e 0 para z. O GB de bola, como é que a gente vai achar agora o vetor GB de bola? Olha só, GB, verdinho aqui, ó. G, origem, né? A origem aqui do vetor GB está no ponto G, extremidade no ponto B de bola. Então, eu vou ter aqui, aqui é ao contrário.
Então, aqui é B menos G. Então, se é B menos G, então eu vou ter aqui, ó, B004,5, né? Só trocar aqui. Isso aqui ocorreu um erro. Eu vou ter aqui, então, esse vetor menos esse outro vetor aqui. Então, eu vou ter 0 menos 0 vai dar 0. 0 menos 1, aqui é mais 1, ok? Então, eu vou corrigir isso aqui. 4,5 menos 3, aqui é 1,5 positivo, ok? Então, aqui houve uma inversão aqui na minha escrita aqui, tá bom? Mas você entende o que foi que eu fiz. Bem, agora o vetor DF, ó, DF. Então, ele sai daqui do ponto D e vai até o ponto F. Então, eu vou ter F menos D de dado. Então, o ponto F está aqui em cima, o ponto D de dado está aqui. Então, é só fazer a subtração. 2 menos 0 dá 2, menos 1 com menos 3 dá menos 4, 0 menos 0 dá 0. Ok? Próximo vetor aqui vai ser FA. Olha só, FA, extremidade em A. Então, a gente vai ter ponto A menos ponto F. O ponto A, cadê? O ponto A está aqui. E o ponto F está onde? Está aqui, ó. Aqui. Substituindo, então vou ter 0 menos 2 é menos 2. 0 menos 1 é 1 positivo. 3 menos 0 é 3. Feito? Agora vamos aqui para o vetor ED. ED, olha só, ele sai do ponto E e vai para o ponto D de dado. Então aqui eu vou ter D menos E. Cadê o ponto D? Está aqui, ó, as coordenadas do ponto D, menos as coordenadas do ponto E. Então, 0 menos 1,5 vai dar 1,5 positivo. 3 menos 0 dá 3, 0 menos 0 dá 0. Ok? E aqui para a gente o vetor EC. Olha só ali, ó, onde é que está o vetor EC? Ele sai do ponto E e vai até o ponto C de casa. Então, a gente vai ter C, extremidade menos origem, menos 1,5, 0, 4,5, menos, né, o outro vetor, ou as coordenadas do ponto E. Então, menos 1,5, menos 1,5 vai dar mais, né? Então, vai dar 0 aqui, ó. Menos 1,5 com mais 1,5 dá 0. 0 menos 0 dá 0. 4,5 menos 0 é 4,5. Ok? Então aqui a gente termina este vídeo, onde eu trabalhei com você somente localização dos pontos e também como a gente pode determinar através dos pontos os vetores que localizam os pontos onde as forças estão sendo aplicadas. Tá? Então, esse vídeo ele é extremamente importante. Tá? É a base para você poder, então, desenvolver no estudo um pouco mais lá para frente, no cálculo que a gente vai ver de momento de uma força. Perfeito? Então, espero aí que você tenha gostado e compartilhe esse vídeo aí com quem está precisando. E se você, então, aí gostou, se inscreva aí no canal. Beleza? Grande abraço aí para você e bons estudos. Não esqueça, tá? Sempre não esqueça de refazer os exercícios, de rever essa aula para poder então ficar craque. Bom, grande abraço aí para ti. Tchau.